Essa reviravolta acabou completamente com Aqua e que agora não sabe o que fazer. Fala galera, eu sou o Lucas, tô aqui pra mais um vídeo, dessa vez para comentar sobre os primeiros episódios da terceira temporada de Oshinoko, e que começou bem impactante com 4 episódios aí e uma baita reviravolta aí, principalmente para o Aqua, e que agora não sabe o que fazer. E uma outra coisa que teve um grande foco aí nesse começo de terceira temporada foi na Ruby, porque depois da segunda temporada, depois de uma descoberta que ela fez, ela começou a fazer a sua jogada para atingir o seu objetivo. E agora ela tem um grande foco aí e que o Aqua está tentando descobrir, até porque tá notório que ela está manipulando várias coisas. E bom, você deve estar estranhando porque eu estou fazendo esse vídeo, porque eu comentei sobre o mangá de Oshinoko, e eu comentei sobre o final do mangá de Oshinoko e eu falei que talvez eu não faria um vídeo sobre o anime, só que assim, o anime eu tenho que separar porque o anime é um espetáculo à parte. Pode ser que eles sigam a história do jeito que foi no mangá, mas eu não posso negar, a adaptação do anime é uma versão muito superior aí, porque eles conseguem engrandecer ainda mais cada cena, cada parte do mangá. Eles têm um enorme carinho pela obra, eles levam muito material original, então não tem como eu deixar de lado o anime de Oshinoko. E com certeza eu vou fazer o vídeo até o final nessa terceira temporada e também uma possível quarta e última temporada, que é muito provável que tenhamos. E bom, antes de eu começar a comentar sobre o que aconteceu nesses 4 episódios, já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para perder os próximos vídeos, seja sobre o anime de Oshinoko, Kaoruhana ou outro anime. Então bora começar. E bom, a terceira temporada se passa 6 meses depois daquele clipe que eles lançaram ao final da segunda temporada, e que foi aquele clipe que começou a alavancar a carreira das garotas da Bikomachi, principalmente da Ruby, porque ela deu um grande impacto naquele clipe ali, e agora ela está fazendo um baita sucesso também. E foi mostrado que não é só a Bikomachi que está fazendo sucesso, porque a Akane também está fazendo sucesso, ela também está ganhando muitos trabalhos como atriz. E o Aqua também está participando de vários trabalhos agora, que ele se sente mais livre após a segunda temporada, após os eventos da segunda temporada em que ele achou que ele tinha concluído seu objetivo, ele se sente mais leve, mais livre agora. E agora ele está tentando seguir a sua vida, principalmente com a sua namorada, a Akane, que ficou bem claro que agora eles estão namorando oficialmente, não é mais uma fachada, agora é uma coisa séria que eles estão tendo. E bom, enquanto a Akane decolou, tornando-se a atriz principal de um filme que está por vir, além de participar de vários dramas de TV, o Aqua tem participação regular em um programa de variedades na internet, e também fez papel de coadjuvante em um drama de TV e até foi modelo de revista. Então nesse começo mostra que os personagens principais estão tendo bastante sucesso nas suas carreiras. Só que tem uma pessoa que ficou parada, que foi a Kana, porque a Kana, ela acabou sabendo pelo Aqua que agora ele e a Kana estão namorando seriamente, e que com certeza isso foi uma coisa que abalou completamente ela, e que foi uma coisa que mexeu com a pessoa dela. Então é uma coisa que incomoda muito ela, e que agora nesse momento atual ela não sabe o que fazer, tanto na sua carreira artística ou como pessoa. Ela se sente deslocada, se sente perdida agora. E bom, uma coisa que eu quero destacar do primeiro episódio é essa parte que muitas pessoas acharam que seria a opening da temporada, que é essa parte das garotas da Bikomachi dançando e esse cara aí assistindo elas, que na verdade é um show, um segundo show que elas estão fazendo e ele está assistindo. E que essa não é a abertura principal, essa não é a abertura, é um show aí, mas que eles colocaram como se fosse uma abertura, que foi muito boa, porque é meio que um segundo clipe quase isso aí, porque parece muito com aquele clipe lá que eles fizeram no final da segunda temporada, com elas dançando, coreografando. Então assim, essa parte ficou muito boa também. Ela não é a abertura da terceira temporada, mas ficou muito boa também. E bom, nesse começo também temos uma grande revelação, porque a Kana, ela tá muito mal com Aqua, não só pela revelação dele estar namorando com a Akane seriamente, mas porque parece que agora ele está afastando a Kana, ele não está tentando ter contato com ela mais, parece que ele está querendo evitar ela, e ela percebeu isso, e ela se sente muito mal por isso. E bom, a Mentio, vendo o estado em que a Kana está, ela vai falar diretamente com Aqua, e que aí temos uma cena de grande impacto, porque a Mentio acaba encontrando o Aqua, e quando ela começa a falar sobre a Kana e o que ele está fazendo com ela, porque inicialmente ele tentou aproximar a Kana e agora está afastando ela, e a Mentio quer que ele resolva essa situação. E nessa parte a Mentio acaba descobrindo quem na verdade é obcecado por quem, porque o Aqua ele fala que ultimamente ele está pensando mais no futuro, não só no dele, mas também das demais pessoas, e ele sabe que se ele manter uma relação com a Kana e eles aprofundarem mais ainda, ela pode ter problemas na carreira, até porque ela é uma idol, e sabemos como as pessoas idolatram as idols, e sabemos o que pode acabar acontecendo se descobrirem que ela tem um relacionamento com uma outra pessoa, e pode até acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Ai no passado. E esse é o medo do Aqua. O Aqua ele não quer se aproximar da Kana como ele fez na segunda temporada, porque ele tem medo que aconteça a mesma coisa com ela. Então para proteger a pessoa dela, a carreira dela, ele decidiu se afastar dela, até para não ter rumores sobre eles e ela ser afetada no meio disso. E nessa parte vemos o desespero do Aqua, quando ele pensa na possibilidade de acontecer alguma coisa com a Kana, vemos o desespero
na cara dele. E a Mentio, percebendo isso, ela vê que na verdade não é a Kana que é obcecada pelo Aqua, e sim o contrário, o Aqua que é obcecado pela Kana. E agora ela entende do porquê ele está fazendo isso. E bom, ao final desse primeiro episódio, temos a Ruby fazendo uma surpresinha para o Aqua, porque ela acaba fazendo uma participação como repórter no programa que ele está e surpreendendo ele. Só que não foi essa a única parte que chama a atenção do Aqua, porque logo depois ele vai falar com o Kaburagi e pergunta do porquê ela está nesse programa. E ele fala que foi ela que chamou ele e falou sobre a participação dela nesse programa. Foi durante o show da Bicomate que ela convidou ele. Então assim, nessa parte já mostra que a Ruby já está mexendo os pauzinhos aí, tá fazendo a sua jogada. Só que essa jogada não foi só ela que pensou. Quem pensou na verdade foi essa pessoa, o Ichigo, que não aparece há muito tempo, desde o primeiro episódio após a morte da Ai, e que agora ele está isolado aí pescando, mas que aparentemente sempre recebe visita da Ruby, que está pedindo ajuda dele para conseguir alavancar a sua carreira, e que isso continua no segundo episódio, porque a Ruby, na verdade, ela está querendo a ajuda do Ichigo, porque ela quer subir na carreira para conseguir chegar na pessoa que está por trás da morte da Ai, porque ela já sacou que tem alguma pessoa no meio disso que matou a Ai e também matou o Goro Amamiya lá no passado, que era o médico lá que cuidou dela quando ela era uma outra pessoa, uma paciente dele, e que agora ela está querendo vingança, só que para isso ela tem que chegar no topo, ela tem que crescer o mais rápido possível nesse mundo. Ela até pede para ele falar o nome do pai dela e do Aqua, só que ele não sabe quem é, e ela pede contatos de pessoas que foram próximos da Ai, só que ele sabe que ela pode causar um baita estrago aí, é uma coisa que ele não cogita fazer. E bom, nessa parte o Ichigo, ele fala para a Ruby criar uma persona para ela, uma personagem pública para sobreviver nesse mundo. Ele até cita o Aqua falando que, por exemplo, ele apresenta a persona de um cara legal, e que enquanto a Ruby ela considera que ela é fofa, inteligente e atenciosa, o Ichigo sugere que na verdade ela é burra, desrespeitosa e desafiadora, e é essa persona que ela vai usando e vai dando certo. As pessoas vão se cativando cada vez mais pela personagem dela, tanto que ela contou uma história de como ela quase incendiou a casa tentando fazer sabão, e que é uma história bem ridícula mesmo, que vai de contraste com o personagem do Aqua, que dá muito certo, e que mostra mais um ponto de manipulação da Ruby, o que ela está tentando fazer nessa parte. Mas isso é uma coisa que o Aqua tá começando a perceber. O Aqua, ele percebe que a Ruby não faria tudo isso sozinha, e ele sabe que tem uma outra pessoa por trás. O outro conselho que o Ichigo deu para a Ruby é para ela ser gentil com os assistentes de diretor, porque no futuro eles serão diretores, e constantemente vemos a Ruby ajudando esse cara que toda hora está sendo oprimido por esse diretor aí, que vai fazer uma baita cagada no próximo episódio, e que eu já vou comentar. E bom, a Ruby ela pergunta para o Aqua sobre o diretor, para saber mais sobre a pessoa dele, para o que ela vai fazer mais à frente aí, que tem a ver com a parte dos cosplays que teve no terceiro episódio, e que o assunto se iniciou no final do segundo episódio, porque ficou decidido que o pessoal do programa vai chamar algumas pessoas para fazer cosplays daquela obra de Tokyo Blade, aquela obra que o Aqua, a Kana e a Kana participaram de uma peça teatral ali, que tem um baita problema no início, só que no final deu tudo certo. Só que nessa parte tem várias preocupações, como o assistente diretor, ele comentou sobre a parte de direitos autorais, e ele quer saber se o diretor, ele resolveu essa situação, que toda hora ele fica ignorando essa parte. E bom, o assistente diretor, ele tem dificuldades para chamar as pessoas para fazer o cosplay, até porque a maioria da comunidade se recusa a se envolver com a televisão, até por conta da sujeira e das complicações que tem com a televisão, e que enquanto ele reflete sobre toda a situação, ele acaba sendo abordado pela Ruby, e que mais tarde vai dar uma ajuda dele, só que para os objetivos dela. E bom, nesse episódio temos uma pequena interação do casal da série, Akane e Aqua, porque temos nessa parte aí o Aqua buscando a Akane, e que é um momento fofo dos dois. Só que nessa parte, vemos que na verdade, ela percebe que na verdade o Aqua não gosta dela desse jeito, ele sente alguma coisa por ela, mas na verdade ele gosta mesmo é da Kana. É isso que ela acaba concluindo, só que ela está bem com essa relação, por enquanto ela está bem com essa relação que ela tem com o Aqua, então para ela tudo bem, até porque ela está muito mais aliviada, que o Aqua parece muito mais leve agora, por conta dele achar que ele está livre da sua missão, livre do seu objetivo aí que ele tinha por tanto tempo, porque antes ela via o Aqua aí com outro olhar, um olhar muito mais pesado, e que agora para ela ele parece muito mais leve, então para ela tá tudo bem essa situação. E bom, voltando para a parte do cosplay, a Ruby acaba recrutando a sua amiga, a Minami, que é uma pessoa que faz participação em várias revistas, só que ela ficou em dúvida sobre a situação, porque ela não é uma cosplayer, então ela não sabe muito bem se ela deve fazer isso, só que a Ruby ela aponta que é uma oportunidade de aparecer na televisão e abrir mais oportunidades para ela, e que no final ela acaba cedendo e aceitando a proposta da Ruby, mas ela fala que ela precisa da aprovação da sua gerente. Só que aí nessa parte, a Minami ela percebe que a Ruby está com uma coisa diferente, porque ela percebe que a Ruby meio que está cedendo agora ao mundo sujo do entretenimento, porque ela usou essa jogada aí de tipo, ah, você vai ficar mais famosa se você fizer isso, tentando persuadir a Minami, mesmo sabendo dos riscos, e que ficou muito notório para ela que a Ruby está diferente. E bom, esse cara, o assistente diretor, ele acaba conseguindo que a sua irmã fosse também uma cosplayer no evento, só que
mesmo que ele esteja conseguindo recrutar algumas pessoas, a Ruby, a Minami e essa daí que é a irmã dele, ele está com uma outra dificuldade agora, porque ele foi confirmar com o diretor se eles conseguiram a aprovação da Biko Sensei para que elas façam cosplay com os personagens de Tokyo Blade, e que no final ele falou que ele não teve nada, e que agora elas vão ter que ir no evento com cosplays originais, e que é uma coisa muito complicada, porque elas se prepararam para ir com o personagem nessa obra, e agora elas têm que fazer uma outra roupa, elas têm que ter uma roupa de última hora. Então, assim, é uma coisa bem complicada e um completo desrespeito com essas pessoas. Mas que no final, elas conseguem resolver. A Ruby, a Minami, a irmã dele e também uma outra cosplayer, a Meia. E que é muito conhecida por fazer cosplays com figurinos provocantes. Vocês sabem daqueles figurinos que eu estou falando. E bom, ela também comenta sobre essa troca de roupa de última hora e que foi essa a parte que pegou ela. Porque cosplayers têm bastante dificuldade em fazer suas roupas. Então, assim, do nada você tem que mudar o seu cosplay, é uma coisa absurda mesmo. Então, é uma coisa que deixa ela indignada. Só que não foi só isso que incomodou ela, porque esse cara, o diretor, ele acaba fazendo várias perguntas sem noção para ela, várias perguntas desconfortáveis e que beiram o assédio, porque ele acaba fazendo várias perguntas desrespeitosas à pessoa dela e objetificando o trabalho dela como cosplayer. E bom, logo depois que eles terminam seus trabalhos no evento, ela se mostra muito irritada e ela acaba fazendo uma postagem criticando a filmagem que ela participou, e que logo depois acaba gerando uma grande reação do público, porque agora não é só ela que está irritada, porque várias pessoas que fazem parte desse mundo cosplayer ou são ligadas a esse mundo estão muito irritadas com o programa e estão criticando ele diretamente. E bom, tentam até conversar com ela, mas ela se recusa a apagar o post, porque essa postagem é para alertar as pessoas, para que a mesma coisa não aconteça com elas. E bom, a parte das perguntas que o diretor fez para ela realmente incomodou pra caramba, foi bem desconfortável. Só que para ela o que pega muito mais foi o desrespeito que tiveram com ela na parte do cosplay, porque pediram para ela fazer um cosplay de um personagem de Tokyo Blade. Ela fez e nos últimos dias, muito perto do evento, pediram para trocar o cosplay. Então o que mais incomodou ela não foram as perguntas, e sim o desrespeito que tiveram com o cosplayer, porque pediram um certo cosplay para ela e que ela ficou muito ansiosa para fazer, e que quando ela tinha tudo pronto, praticamente disseram para descartar o trabalho dela. Essa parte aí que pegou ela, o desrespeito, o descaso que teve com o trabalho, o esforço que o cosplayer teve para se preparar para o evento. E é isso que ela não quer que as demais pessoas passem também. E bom, temos um certo confronto entre o Shun, que é o assistente diretor, e o diretor sobre essa parte da ética do programa. E o diretor, ele sabe muito bem o que ele fez, e que no final esse cara fala que vai assumir a responsabilidade, enquanto as demais pessoas especulam que a carreira dele parece ter acabado, parece que ele não tem mais espaço nesse mundo. Só que ela vai continuar mais um pouquinho por conta da Ruby, porque depois de um tempo ela acaba abordando o assistente do diretor e trazendo uma proposta por ela, uma proposta que foi apresentada à produção e aprovada pelo Kaburagi, e que é uma proposta em que a Ruby ela vai apresentar o episódio, que o Aqua ele questiona o entusiasmo dela, e que na verdade esse episódio que ela está apresentando é um episódio para se desculpar com a Meia, que agora está presente no programa a pedido da Ruby, que foi falar com ela para que a Meia resolva a situação, não só para ela, mas também para todos os cosplayers. E bom, a principal parte que eles abordaram foi a mudança de roupa de última hora, e que levantou questões de direitos autorais e que foi investigado pela Kana, que está fazendo participação no programa como entrevistadora no lugar da Ruby, que está apresentando o programa, e que agora está entrevistando a Biko Sensei, que é autora de Tokyo Blade, que está explicando o processo de aprovação de direitos e compartilhando sua opinião pessoal sobre o tema. O programa também aborda as perguntas inapropriadas que o diretor fez para ela durante a entrevista e que intensificaram a frustração dela, e que depois dela perceber um pouco mais os desafios do lado da produção, ela afirma que ela está disposta a deletar a postagem dela se medidas forem tomadas para que a mesma coisa não aconteça de novo. Só que a Ruby ela questiona a Meia se ela está satisfeita somente com isso, porque logo depois aparece o diretor com um cosplay de Tokyo Blade, e que foi uma parte aí que chamou a atenção e com certeza chocou todo mundo aí, porque não esperava que um velho aí da indústria estivesse fazendo cosplay do nada, e que ele está de cosplay e está tentando pedir desculpas para ela, e porque agora ele sabe as dificuldades que ela teve nessa parte aí, que ele teve que fazer essa roupa. Quando ela chega mais perto e vê ele de perto, ela vê que ele cometeu várias falhas no cosplay e que ele mesmo tentou fazer o cosplay, porque ele se machucou várias vezes tentando fazer essa roupa, e que ela acaba comentando sobre isso e comentando que ela também cometeu os mesmos erros no início, e que logo depois ela questiona ele o que ele sentiria se falasse que essa roupa não serviria mais, que eles não precisariam mais dessa roupa, e que ele fala como ele ficaria frustrado e que ele acaba entendendo o sentimento dela, e que para ela isso basta, porque agora ela sabe que ele entendeu o desrespeito que tiveram
fizeram com ela. Então agora eles resolveram a situação e ela deletou a postagem. Só que toda essa situação sabemos que não aconteceu por acaso. E o Aqua também, ele percebeu isso e percebeu que tem um dedo da Ruby no meio. E que ao final do terceiro episódio ele acaba confrontando ela e pergunta o quão envolvida ela está com isso. E como ela manipulou a situação. E que aí continuamos o quarto episódio. E que nesse episódio a Ruby ela acaba negando que ela armou toda a situação. Embora ela admita que ela tenha copiado o Aqua. Porque ela falou que ela tentou fazer a mesma coisa que o Aqua fez naquele programa que ele teve a primeira participação com a Kanye. Aquele programa que ele usou a situação para fazer a Kanye se apaixonar por ele. E que ao ouvir isso da Ruby, ele acabou ficando simplesmente chocado. Porque viu que a irmã dele está começando a agir de um outro jeito. Está começando a ir para esse lado da manipulação na indústria. E ele fica questionando porque ela fez tudo isso. E bom, a Ruby, ela acaba falando sobre aquela situação em que ela conversou com o Ichigo, sem citar o Ichigo, sobre chegar perto do assistente diretor. Até porque no futuro ele vai ser diretor. Só que ela fala que ela tá com pressa, ela não quer pensar só no futuro, ela quer o agora, ela quer crescer o mais rápido possível. Então para ela é muito mais eficiente ela ter contato com o diretor e ter o diretor ao lado dela. Então por isso que ela tem o dedo dela nessa situação e ela fez aquela proposta final. E que no final ela pediu para o diretor dar mais trabalhos para ela no futuro. Até porque agora ele está em dívida com ela. E bom, uma outra coisa que ela acabou comentando é que ela sabia que a Meia é uma pessoa que criticava tudo na internet. É uma pessoa que, se não gostar de uma certa coisa aí que envolva o mundo cosplayer, que insultem eles, ela acaba indo para a internet e colocando tudo lá. E que no final acaba mobilizando os seguidores dela. E bom, mesmo que a Ruby, ela fala que ela desgosta abertamente da Meia, chamando-a de tagarela, ela reconhece a eficácia dos vazamentos e das denúncias da Meia, sabendo a situação que poderia ocorrer com ela insultando o programa e falando sobre a situação. Mas mesmo usando essa tática e mesmo usando a Meia, que faz esse tipo de coisa, ela também critica essas táticas, porque essas táticas acabam meio que acrescentando a história, acabam fazendo histórias mentirosas no meio disso, como por exemplo com a Ai, porque ela citou a Ai porque a Ai teve certos momentos que ela se envolveu com algumas pessoas ali que não teve nada demais, que a internet acabou especulando várias coisas e até xingando ela por algo que não aconteceu e que não estava acontecendo. Então ela meio que sabe a eficácia que pode ter, mas sabe que é uma coisa suja, é uma arma para rancores pessoais e que alimenta muito o assédio online. Só que para a Ruby a situação está muito bem, porque a Meia ela conseguiu reformular algumas coisas na indústria e fazer com que as coisas mudem para os cosplayers. A amiga dela, Minami, conseguiu visibilidade e o diretor acabou mudando seu comportamento. Então para ela tudo bem. Só que o Aqua ele não gostou dessa situação, até porque ele acreditava que a Ruby ela não gostava de mentiras e também dessa parte de manipulação e que ela queria ser uma idol definida pela sinceridade, amor e paixão. Só que logo depois a Ruby acaba rebatendo, falando que a própria Ai, a mãe deles, viveu uma mentira, porque ela teve filhos e escondeu isso do público, e que esse idealismo não é o suficiente para sobreviver na indústria. E falando que a manipulação lhe convém, ela fala que em breve ela vai roubar a cena, e não demorou muito para isso acontecer, porque logo depois ela começou a receber mais trabalhos e a carreira dela começou a alavancar rapidamente, até por conta das conexões que o Ichigo tem, que está ajudando ela, fazendo com que ela acabe ganhando o prêmio de novata do ano numa premiação de idols. Só que mostra que ao mesmo tempo que a sua carreira está crescendo, ela está se afastando das pessoas. Ela começa a se afastar da Minami e também dos membros da Bicomate. E bom, falando um pouco mais dessa parte do sucesso da Ruby, tem uma parte aí que mostra ela tirando umas fotos aí, e que essa parte eles poderiam ter feito uma sacada aí com um capítulo extra que ficaria muito bom. Porque tem um capítulo extra que mostra ela tirando foto aí e que o que chama atenção não é ela, e sim o fotógrafo. Porque no capítulo extra mostra essa pessoa fotografando ela, a Kaguya, e que está com seu nome de casada. E que seria muito bom essa referência se ele tivesse usado essa parte. E bom, com o crescimento da carreira da Ruby, os trabalhos para Miyako também aumentaram. Porque agora ela tem que resolver toda a situação sozinha, e tem muita coisa para resolver. A Ruby tem agora aquele assistente diretor como auxiliar dela, mas tem muita coisa ainda para ser resolvida e muita coisa que a Miyako tem que fazer, que agora a situação tá bem complicada para ela, até porque ela assume a presidência por conta do desaparecimento do Ichigo, porque ele saiu do nada e ela teve que assumir aí para ajudar eles, e ela se preocupa que essa falta de experiência e conexões acabem atrasando a carreira da Ruby, até porque ela acha que tudo aconteceu até agora por conta de sorte, porque ela teve muitos trabalhos por sorte, só que sabemos que não foi o caso, é o Ichigo que na verdade está ajudando a Ruby, e que logo depois
temos o confronto Aqua com o Ichigo. O Aqua ele acaba confrontando o Ichigo e percebendo que na verdade é ele que está ajudando a Ruby. E bom, mesmo com o Aqua dizendo que ele nunca vai perdoar o Ichigo por abandonar a Miyako após a morte da Ai, ele sente que o Ichigo ainda se apega ao sonho de ver a Bikomachi se apresentar no Tokyo Dome, e que o mesmo acaba admitindo que usou suas conexões para garantir mais empregos para Ruby, mas insiste que ele não quer voltar para a gestão de idols, até porque ele está focado em uma outra coisa: acabar com a pessoa que matou a Ai. Até porque a Ai não era só uma idol que dava lucro para ele considerava a Ai como uma filha dele. E bom, o Aqua, vendo a situação, ele acaba revelando para o Ichigo que ele também tinha essa intenção, ele também queria achar a pessoa que matou a Ai. Só que logo depois ele fala para o Ichigo que a sua missão acabou, porque a pessoa que matou a Ai, que é o suposto pai biológico dele, agora está morto. Então para ele a missão dele já está acabada. Só que logo depois tem uma grande reviravolta para o personagem, para o Aqua, que foi a parte que acabou com o personagem, foi a parte que fez o Aqua desabar completamente, porque o Ichigo descartou a conclusão do Aqua, porque ele falou que quando foi noticiado o assassinato suicida que teve lá, sobre o suposto pai do Aqua com a mãe lá do outro carinha, o Ichigo estava junto da Ai, então era impossível esse cara estar por trás de tudo isso, e ele acaba abrindo os olhos do Aqua para uma outra possibilidade que ele não percebeu na segunda temporada. Quem percebeu foi o Ichigo e a Kanye. Aquela parte que o Aqua ele sente mais leve, falando que está libertado agora, e que a Kanye percebeu a outra possibilidade, uma possibilidade que o Aqua não enxergou na época, e que ela não queria que ele enxergasse, mas agora ele viu que tem essa possibilidade e que ele não enxergou. Ele estava muito cego, porque ele queria se agarrar à possibilidade de poder continuar sua vida, viver a sua vida agora. Só que agora a coisa complicou, porque ele sabe que as coisas não acabaram, sabe que a sua missão não acabou. Então assim, o Aqua ele tem o mesmo pai que aquele outro cara, só que pode ser uma outra pessoa que está no meio disso, e que essa revelação faz o Aqua ter uma queda emocional enorme, e que o Ichigo, percebendo isso, fala para ele descansar. Só que essa parte não acabou por aí, porque logo depois temos a Kana dentro do carro, percebendo o Aqua sentado sozinho no meio da chuva. Ela hesita em falar com ele, por conta do relacionamento dele com a Kanye e da situação atual entre os dois, só que logo depois ela vai até ele. Só que no meio disso temos uma cena muito boa e muito perturbadora também, porque temos o Aqua alucinando com Goro Amamiya e a sua versão mais jovem dele mesmo, porque foi a versão jovem que presenciou toda aquela situação com a Ai, e que essas duas figuras que aparecem diante dele ficam punindo ele e fazendo ele voltar para o caminho da vingança, uma coisa que obviamente ele queria se libertar, porque ele queria se agarrar à liberdade, à felicidade que ele tinha encontrado recentemente. Só que agora tudo acabou para ele, tudo acabou desabando diante dele, porque ele descobriu que tudo não acabou. E vendo toda a situação, alucinando completamente com essas duas figuras, ele acaba perdendo a paciência e acidentalmente acaba atingindo a Kana, afastando ela com um empurrão, e que no final faz com que ela acabe acreditando que o Aqua realmente odeia ela por algum motivo, fazendo com que ela acabe saindo daquele local rapidamente, deixando seu guarda-chuva diante dele, e mostrando que ele acabou piorando a situação com a Kana. Então assim, é uma parte muito tensa, não só para o Aqua, porque teve essa parte aí dele descobrindo que tudo não acabou, mas também com a Kana, porque a situação dela com a Aqua não estava muito boa. E agora com essa parte final, mesmo que acidental, mesmo com motivo aí para o Aqua, complica ainda mais as coisas para a cabeça dela, que agora pensa que ele realmente odeia ela. Então assim, temos bastante coisa agora para ser resolvida. Não só essa parte da vingança do Aqua que não acabou e que ele vai continuar e vai voltar para esse caminho, mas também para a Kana, porque o relacionamento dela com o Aqua tem que ser resolvido. E bom, voltando para casa, o Aqua ele acaba se isolando até que a Kana liga para ele, para compartilhar o nervosismo dela ao receber o prêmio de melhor ator novato do ano, que o Aqua ia se encontrar com ela depois, só que no final ele acaba desmarcando, falando que não vai poder se encontrar com ela, e que a Kanye acaba tranquilizando ele, dizendo que ele sempre pode contar com ela, e que após a ligação, a Kanye ela fica refletindo como o Aqua ele mudou nesses últimos meses, porque ela viu que o Aqua ele está muito mais leve, muito mais livre agora, após meio que ele ter que se libertado daquela vingança, a vingança que ela não sabe que ele ainda vai voltar, e que ela espera silenciosamente que ele possa viver sua vida em paz e não perceber essa brecha que ele deixou passar, a brecha que ele acabou percebendo no final. E bom, na cerimônia de premiação, a Kanye acaba recebendo essa homenagem e também vários arranjos florais, e um arranjo floral que chamou a atenção dela eram de várias rosas brancas, e que foi dito que veio de um graduado do teatro Lalalai, e que é um teatro que ela faz parte, e que mais tarde, durante o jantar, a Kanye acaba descobrindo que o remetente era o ex-artista mais talentoso do Lalalai, conhecido por ter olhos capazes de fazer mentiras parecerem
verdade, uma coisa que chama completamente a atenção da Kanye, que pede para ver mais trabalhos dele, e que logo depois de ver alguns vídeos que foram enviados para ela fica impressionada com uma coisa, com a semelhança que esse cara tem com o Aqua, porque esse cara parece muito o Aqua, e que no final ela acaba ligando alguns pontos, porque o Aqua, ele tinha a suspeita de que o seu suposto pai fosse algum participante do Lalai, e que essa parte estava correta, e uma coisa que acabou chamando a atenção dela é que a atuação desse cara é igualzinha à atuação da Ai, então a Ai acaba aprendendo a atuar com esse cara. E uma outra coisa que chamou a atenção foram as rosas que ele enviou, porque são as mesmas rosas que aquele cara que esfaqueou a Ai no primeiro episódio levou até ela, então tem toda uma ligação aí, e que no final ela acaba tendo uma conclusão devastadora, que esse cara, Hikaru Kamiki, o ex-prodígio do Lalai, que tinha 15 anos quando a Ai, de 16 anos, ficou grávida, é o pai do Aqua e da Ruby, e também o cérebro por trás da morte da Ai, e que é essa parte que fechou o quarto episódio, que acabou com um baita impacto, porque agora o Aqua ele voltou para o caminho da vingança, e a Kanye, ela sabe quem é o cara que está por trás de tudo isso. Então agora as coisas vão complicar, porque a Kanye, ela queria que o Aqua vivesse sua vida tranquila, só que agora as coisas estão se complicando cada vez mais as coisas vão ficar mais tensas, porque vamos ter mais partes aí focando nos personagens, no Aqua, na Kanye, na Kana também, a Ruby, todo mundo aí vai ter um baita foco aí daqui pra frente, e vão ter os seus momentos muito tensos aí, e que vão chamar a atenção daqui pra frente. Então é isso, né, foi um bom começo de Oshinoko aí, com seus 4 primeiros episódios, bastante reviravolta e bastante cena de impacto aí, principalmente com o Aqua, a Ruby, a Kanye também, e a Kana ali, naquele momento ali em que ela foi empurrada pelo Aqua, e que todas essas partes foram muito bem feitas. O diretor sabe muito bem o que está fazendo com esse anime, ele não está fazendo só uma adaptação aí, um Ctrl+C, Ctrl+V do mangá, não, ele está elevando muito aí a adaptação em anime, uma coisa que ele fez desde a primeira temporada, desde o começo do anime, e é uma coisa que eles devem continuar fazendo. Então, assim, como eu disse antes, o anime é um show à parte, é uma coisa aí muito boa aí em comparação ao material original, que eles elevam ainda mais. Tem uma alteraçãozinha ou outra, mas eles não deixam ali as partes importantes de lado. Então, assim, é notório o carinho que eles têm com a adaptação do anime. E que com certeza, até o final dessa terceira temporada, vamos ter mais cenas aí chamando a atenção. E o final com certeza promete, porque se eles pararem na parte que eu tô pensando que eles vão parar, numa revelação do Aqua para a Ruby aí, no meio de uma situação devastadora que ela está passando, vai ser um baita no final e um baita de um gancho para uma próxima temporada, e que todo mundo vai querer saber o que vai acontecer depois, mas só vamos saber quando chegar, mas com certeza eles devem chegar próximo dessa parte que eu estou comentando. E bom, uma coisa que eu quero comentar rapidamente é sobre a opening e a end. Eu gostei pra caramba aí dessa opening aí, focando nas garotas e também no Aqua brevemente aí naquela parte ali do bebê Aqua ali, soprando fogo nele, mas eu gostei muito por conta do foco nas garotas, até porque nessa temporada vamos ter várias situações focando nelas, principalmente na Ruby. Eu gostei tanto da música quanto da parte visual, e o encerramento também é muito bom, não fica para trás, porque aí já temos uma parte focando no Aqua e na Ruby, nessa parte aí, neles aí no set do programa, e que essa parte é muito boa aí, mostrando aí os personagens deles aí, as personas dele, e também quem eles foram no passado, e agora esse foco aí na Ruby, porque ela está devastada com o que ela descobriu, e agora ela está fazendo a sua jogada aí nessa terceira temporada, e que pra mim esse encerramento combinou muito bem com a situação atual dos personagens, e que com certeza vão continuar roubando a cena, e que vamos ter mais cenas de impacto com eles. Então é isso, galera, agora eu quero saber de vocês o que acharam dessa volta de Oshinoko, e o que acharam desses 4 primeiros episódios, e também uma outra questão também, se vocês acham que eles vão alterar o final. Eu não acho que eles vão fazer isso, mas comentem aí, e também deixe seu like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, e falou!